Meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. E o que é que eu vos trago hoje para o canal? O novo Dacia Spring Extreme na versão mais completa. Estamos a falar de um motor de 48 kW numa versão de 65 cavalos. E aqui numa versão de cor caqui, um verde, com os apontamentos acobreados por todo o carro. E o que é que esta versão Extreme traz de diferente da versão normal? Traz sensores dianteiros e traz um carregamento rápido de 30 kW. Eu já ando com o carro há algum tempo e o que é que eu posso salientar da minha experiência? Porque a ideia da Dacia neste carro é eu poder transmitir as minhas sensações e o que eu acho do carro como consumidor final e não como apresentador do modelo, porque isso já existe na internet, quem faça isso melhor do que eu, e a minha praia não é propriamente carros, por isso posso-vos dar a informação enquanto consumidor. O carro é extremamente económico, a autonomia do carro ronda os 230 km de autonomia. Há quem diga que é muito pouco para o valor que o carro custa. O modelo base posso-vos dizer que arranca nos 17 mil e a versão Full Extra vai até aos 21, quase 22 mil. Há quem diga, eu tenho visto muitos comentários na internet a dizer que o carro realmente custa muito para o que oferece. O que é certo é que isto é um carro desenhado para a cidade. Se dá para fazer viagens longas, dá, mas não é o ideal. Eles têm outros modelos para isso, visto a autonomia desta ser realmente bastante curta e só ser mesmo desenhado para a cidade. Carro estreito, carro pequeno e com os consumos espetaculares. Eu já fiz à volta de 500 km com o carro e posso-vos dizer que carreguei cerca de 8 euros. 8 euros num carregamento, por isso é bastante económico e como eu não estou habituado a conduzir carros elétricos, é normal que ainda gaste mais um bocado, porque ainda não apanhei o jeito da condução disto, porque ele regenera na própria altura em que estamos a conduzir e tiramos o pé do acelerador, ele vai travando e vai regenerando a própria bateria, ou seja, vai fornecendo energia elétrica ao motor para assim ser carregado. Este é o único modelo da Dacia 100% elétrico. Esteticamente, como vocês podem ver, o carro é bastante interessante, traz estes embelezadores com o modelo do carro Spring, traz estes apontamentos em preto, traz, não são jantes especiais, mas são uns tampões de 15 polegadas, como vocês podem ver, são bastante bonitos, traz estes recortes, também dão alguma graça aqui ao carro e depois está, pronto, o apontamento maior será estas peças pintadas à cor de cobre. Coisas que também me agradam neste carro é o facto do carregamento ser feito aqui na frente, ter o carregamento doméstico na parte superior e depois o carregamento rápido na parte inferior e fechando fica assim discreto. Tendo os faróis de presença aqui na frente, dando continuidade para este lado e depois os médios em cor amarelo, que eu acho que devia ser branco, mas pronto, ok, são em amarelo, e depois todo este painel decorativo aqui na frente que fica bastante engraçado. Como vocês podem ver, é uma frente bastante interessante para este tipo de carro, e a cor aqui conjuga bem com os pretos, está aqui uma coisa muito bem feita. Apesar do carro ser pequeno, eu vou-vos mostrar o que é um homem de 1,94 m entrar num carro desta dimensão. Como vocês podem ver, perfeito, sobra espaço e a posição de condução é bastante agradável. Agora vou testar a posição e o espaço que temos no banco de trás. 1,94 m, dá perfeitamente, A nível de interiores, o carro traz toda a tecnologia que nós já estamos habituados nos carros modernos, traz um painel touch, traz o visor central completamente digital, traz ar-condicionado, vidros elétricos à frente e atrás, tem o modo Eco,
para a condução, desembaciamento de vidro à frente e atrás, traz escovas no vidro de trás, traz o controle de estabilidade, traz um sistema de ajuda no arranque em subidas, ou seja, ele para o carro na subida, não temos que usar o travão de mão, não é? E depois é só acelerar e ele anda. Traz também uma coisa brutal, que é este botão SOS, em caso de emergência podemos clicar no botão e pedir ajuda. Este serviço a Dacia oferece e é gratuito. Traz também os cintos reguláveis em altura, traz também um alerta de cansaço e atenção do condutor, tudo através de sensores interiores e da própria condução que nós estamos a fazer no momento. Tem uma coisa espetacular, que é o reconhecimento dos sinais de trânsito, ou seja, ele vai a conduzir, ele tem uma câmara frontal aí na zona do espelho, vai a reconhecer os sinais de trânsito e vai a colocá-lo no nosso display, os sinais que vai reconhecendo e vai nos dizendo se nós estamos em excesso de velocidade ou não. Tem também um sistema de travagem de emergência sempre ativo. Estamos a falar de um carro extremamente suave para conduzir. Pá, nunca vi nada assim, o meu não tem nada a ver com isto. Extremamente suave. Como vocês podem ver aí na imagem frontal, o carro é extremamente fininho, mas é um carro, pá, mesmo para a cidade, estou super satisfeito com isto, impecável. Ele traz uns pneus de 165 60R15, ou seja, Jante 15. Não sei se vocês querem que eu fale mais de especificações do carro, mas há vídeos, imensos vídeos na net a falar sobre isso. A minha ideia de fazer este vídeo, deste tipo de conteúdo, é vos mostrar a satisfação ou não do carro ao longo dos tempos. O que é que eu vou fazer? Este vídeo será lançado no meu canal principal, onde vocês estão a ver agora, e eu tenho um segundo canal, que é o Biker Life Reviews, que eu vou deixar ficar o link, em que eu continuarei a dar seguimento a esta série de vídeos sobre este carro, ok? Nesse canal específico, porque não vou estar a saturar o canal principal com mais reviews do mesmo carro, passará para o segundo canal, onde teremos vídeos sobre as revisões, sobre os consumos, sobre barulhos que eventualmente o carro fará ou não. Mais uma coisa que eu vos tenho que mostrar, que acho que é espetacular, é a questão do motor. O motor é simplesmente uma obra de engenharia espetacular. Olhem lá o motor. Os cabinhos todos, pá, tudo impecável. Está aqui uma obra de engenharia, pá, de todo tamanho. A nível do interior do carro, é que vocês podem ver, tem aqui esta consola central onde tem a informação toda e mais alguma, pá, como vocês estão habituados nos carros mais modernos. Pá, aqui o volante também equipado com uma série de possibilidades de controlar tudo o que estamos aqui. Pá, um sistema de navegação com acesso a rádios, telefones, sincronização de tudo e mais alguma coisa. E aqui uma consola bem simples, em que tem o ar-condicionado e todas as teclas para nós controlarmos o ar-condicionado, as ventilações, desembaciamento de vidros e tudo mais. O interior é nesta pele, com estes remates e com o logotipo aqui da Dacia, com um pesponto meio acobreado para conduzir com os espelhos e tudo mais. Aqui dentro temos aqui esses apontamentos assim, de um branco rugoso. Cá temos o Cobra, pá, está um carro muito bem, cá temos aqui mais o Cobra, está um carro muito bem desenhado para o preço que ele custa e para aquilo que ele nos consegue oferecer. Este carro veio da Caetano Fórmula na Boa Vista. Podem falar com a Sara Moura, que é uma vendedora espetacular, que tratou daqui do negócio e do carro. Falem com ela, porque realmente o atendimento lá é espetacular. Eu não sei se o vídeo ficou alguma coisa em condições, porque eu não estou habituado a fazer vídeos de carros. Os meus vídeos é mais motas e mais apresentações de produtos tipo bicicletas elétricas e tudo mais. Mas tenho uma coisa a dizer, este carro tem um arranque, pá, a pessoa carrega e ele só quer ir. Pronto, aconselho-vos a dar uma vista de olhos aos vídeos que existem do Dacia. Há aí um indivíduo, pá, eu não sei o nome dele, que faz mesmo vídeos para a Dacia da apresentação do carro em feiras e tem muito mais jeito que eu para apresentar carros. Eu, como eu vos digo, vou-vos apresentar isto não como expert de carros, mas sim como utilizador de carro. Ainda por cima é o primeiro carro elétrico na família e tentar perceber realmente se vale a pena ou não a nível de consumos, até a nível das revisões, nível de manutenções, e se um carro de 17 a 22 mil euros, se realmente compensa para percursos curtos na cidade e se não terá problemas a longo prazo
que não justifiquem o valor dado pela viatura. Por isso, vou-me despedir com muito amor e carinho, como vocês já estão habituados, e hoje não é o beijo à prima, como é normal, vou deixar ficar um beijo à Sara Moura, que foi a pessoa que tratou aqui do negócio do carro. Por isso, aconselho-vos a visitar o stand da Boa Vista, o Caetano Fórmula, e passem os olhos pelos carros que lá tem da marca Dacia e não pensem que isto é chinesice. Porquê? Porque a Dacia é uma marca romena comprada pela Renault, mas este modelo específico da Dacia é montado na China, ok? É montado na China, mas com o controle de qualidade da Dacia e da Renault, já para não haver cá coisas estranhas dos chineses, não é? Por isso, aconselho-vos a passar por lá pelo concessionário e ver, porque vão ter modelos novos brevemente, nomeadamente a versão acima do Duster, do Dacia Duster, que será o Dacia Bigster, que é um carro simplesmente enorme, é uma coisa abismal, vale a pena depois dar um salto lá, e são carros económicos e resistentes. Por isso, malta, fiquem bem, até para a semana e façam por ser felizes ao volante de um Dacia.